Meu querido filho, minha querida filha, antes de você continuar rolando a tela, antes de você passar para o próximo vídeo, antes de você fechar essa janela pensando que isso é mais uma mensagem comum, eu preciso que você pare, respira fundo e me ouça. Porque o que eu tenho para te dizer hoje não é algo que pode esperar, não é algo que você vai querer ter perdido. Esse momento, esse exato instante em que os seus olhos estão pousados nessas palavras, não é coincidência. Não foi o algoritmo que trouxe você até aqui. Fui eu. Fui eu que conduzi os seus passos. Fui eu que direcionei o seu olhar. Fui eu que preparei esse encontro antes mesmo de você acordar hoje de manhã. Você já se perguntou por que algumas coisas simplesmente não saem do lugar na sua vida? Você já ficou olhando para o teto à noite, com o coração pesado, se perguntando quando vai mudar, quando vai melhorar, quando finalmente vai sair do sufoco? Você já sentiu que estava fazendo tudo certo, orando, trabalhando, acreditando, mas que algo invisível estava segurando o que era seu, bloqueando o que você tanto esperava? Eu sei. Eu vi tudo, cada noite de insônia, cada conta que chegou antes do dinheiro, cada vez que você sorriu para fora, mas estava despedaçado por dentro. Eu vi. E hoje eu vim te dizer que isso está acabando. Hoje não é um dia comum. Hoje é o dia em que os céus se abrem sobre a sua vida. Hoje é o dia em que aquilo que estava represado, bloqueado, retido, será solto. E eu não estou falando de um dia qualquer no futuro. Estou falando de hoje, deste momento, dessa virada que começa agora, enquanto você ancora os seus ouvidos na minha voz e o seu coração na minha palavra. Eu sou o Deus que abriu o mar para Moisés quando não havia caminho. Eu sou o Deus que alimentou Elias no deserto com pão que anjos prepararam. Eu sou o Deus que tirou José da prisão e o colocou no palácio. E eu sou o mesmo Deus que está falando com você agora, o mesmo que nunca falhou, o mesmo que nunca chegou atrasado, o mesmo que nunca prometeu e não cumpriu. E hoje, a minha promessa para você é clara: a bênção que estava retida será solta. A virada que você esperou com lágrimas nos olhos está chegando com alegria nos lábios. Você vai assistir a esse vídeo até o final. Não porque eu estou mandando, mas porque o seu espírito sabe que precisa de cada palavra que eu vou falar. Cada capítulo que você vai ouvir foi preparado especialmente para você, para esse momento da sua vida, para essa luta que você está enfrentando, para essa esperança que ainda pulsa no seu peito mesmo depois de tanto cansaço. Não vá embora, fique, porque o que está por vir nesse vídeo pode ser o ponto de virada que você estava esperando há anos. E antes de continuar, quero que você faça uma coisa simples. Escreva nos comentários: hoje é o dia da minha virada, porque a sua declaração tem poder. As palavras que saem da sua boca e das suas mãos ativam o que está no mundo espiritual. Declare, receba e vamos juntos nessa jornada. Meu filho, minha filha, antes de seguirmos juntos nessa palavra poderosa, eu quero que você saiba de algo importante. A maioria das dificuldades financeiras que você enfrenta não são culpa sua. Muitas vezes é a falta das estratégias certas, das informações corretas, que fazem toda a diferença entre continuar no sufoco ou finalmente respirar. E existe algo especial que foi preparado para te ajudar nesse caminho. O e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus. Ele foi feito justamente para pessoas como você, que creem, que lutam, que não desistem, e oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e trazer a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível agora. O link está no comentário fixado. Não perca! Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso começar esse capítulo te fazendo uma pergunta que talvez você nunca tenha se feito com profundidade suficiente. Você já parou para pensar que a bênção que você tanto espera pode ter sido retida não por punição, mas por proteção?
que o atraso que tanto te angustiou pode ter sido, na verdade, o meu cuidado agindo em silêncio na sua vida. Eu sei que isso pode parecer difícil de aceitar, especialmente quando as contas estão acumuladas, quando o emprego não veio, quando o negócio não decolou, quando o relacionamento não se restaurou. Mas eu preciso que você ouça o que estou prestes a te revelar, porque isso vai mudar completamente a forma como você enxerga o que passou. Desde o princípio dos tempos, desde antes de você nascer, eu já tinha desenhado um plano para a sua vida. Um plano de bem e não de mal. Um plano para te dar um futuro e uma esperança. Mas esse plano não opera sozinho, no vácuo, sem consideração pelo momento certo. Há um tempo para cada coisa debaixo do céu. E esse não é apenas um provérbio bonito, é uma lei espiritual que governa o mundo que eu criei. A semente que é plantada não brota no dia seguinte. O fruto que amadurece não aparece na manhã após o plantio. Há um processo, há um tempo, há uma preparação que precisa acontecer antes que a colheita chegue. Pensa comigo. Quando eu conduzi o povo de Israel pelo deserto durante 40 anos, você acha que eu tinha esquecido deles? Você acha que eu tinha me distraído? Ou que a terra prometida tinha sumido do mapa? Não. Cada passo no deserto era um passo de formação. Cada dia sem água era uma oportunidade de aprender a depender de mim. Cada manhã de maná era um lembrete de que eu provejo dia após dia, que eu nunca deixo faltar o suficiente. O deserto não foi punição, foi preparação. E o que eu estava preparando era um povo capaz de administrar a terra que eu ia entregar. Porque de nada adianta entregar uma terra farta para um povo que não sabe lidar com a fartura. E é exatamente isso que eu quero te perguntar agora, com todo o amor que existe no meu coração. Você estava pronto? Antes de todas as lutas que você enfrentou, antes de todas as noites difíceis, antes de tudo que tentou te derrubar, você teria sido capaz de segurar o que eu quero te entregar? Seria possível confiar a você hoje a bênção que eu tenho guardado, sem que ela te destruísse, sem que ela te afastasse de mim, sem que ela te tornasse outra pessoa? Porque eu te conheço melhor do que você se conhece. E houve momentos que você não viu, momentos que passaram despercebidos, em que se eu tivesse liberado a bênção naquele instante, ela teria chegado nas mãos erradas, nas mãos de uma versão sua que ainda não estava preparada para recebê-la. Não te confundo com quem você era antes. Você não é mais o mesmo. Você não é mais a mesma. As lutas te forjaram. As provações te moldaram. As noites de choro te ensinaram a orar de um jeito que só quem realmente precisou de mim consegue orar. Você aprendeu dependência. Você aprendeu humildade. Você aprendeu a confiar quando não havia evidência visível para confiar. E isso que você aprendeu no fundo do poço é exatamente o que vai te qualificar para sustentar o que está por vir. Há outro motivo pelo qual a bênção pode ter sido retida: proteção contra o inimigo. Quando algo muito grande está prestes a acontecer na sua vida, o adversário se movimenta com mais intensidade. Ele sabe o que eu planejei para você antes mesmo que você descubra. E às vezes eu retardo a manifestação visível da bênção justamente para não expor o que é seu antes da hora certa. Porque o inimigo não pode interceptar o que ainda não está visível no plano natural. Eu estava guardando a sua bênção nos lugares celestiais, fora do alcance de qualquer força que tivesse tentado roubar o que é seu. E agora que você está pronto, agora que a proteção foi estabelecida, agora que o terreno foi preparado, chegou a hora de soltar. Tem também algo que poucos falam, mas que eu preciso que você entenda. Algumas bênçãos chegam em pacotes. Elas não vêm sozinhas. Elas trazem consigo pessoas, conexões, oportunidades, portas. E todas essas coisas precisam estar alinhadas ao mesmo tempo para que tudo funcione.
Eu estava preparando não apenas você, mas também os que vão caminhar ao seu lado nessa nova fase. O parceiro de negócios que ainda não cruzou o seu caminho. A pessoa que vai abrir a porta que parecia permanentemente fechada. O recurso que ainda estava sendo acumulado nas mãos de quem vai te bendizer. Tudo isso precisava estar pronto ao mesmo tempo. E agora está. Então, meu filho, minha filha, quando você olha para o passado e sente o peso de tudo que esperou, quero que você substitua a amargura pela gratidão. Não uma gratidão forçada, não um sorriso fingido sobre a dor, mas uma gratidão genuína, nascida da compreensão de que cada dia de espera foi um dia de trabalho nos bastidores da eternidade. Eu estava trabalhando quando você não me via. Eu estava arranjando quando você achava que tudo estava desmoronando. Eu estava construindo quando você sentia que tudo estava sendo destruído. E a prova disso é que você está aqui, ainda de pé, ainda crendo, ainda com fogo no coração, quando tantos outros teriam desistido. A bênção estava retida, sim, mas não perdida, não cancelada, não esquecida, estava guardada, com o meu nome escrito nela, com o seu nome escrito nela, esperando o momento exato em que os céus e a terra se alinhassem para a sua manifestação. E esse momento, meu amado filho, minha amada filha, é agora. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso que você saiba de algo que carrego no meu coração desde o primeiro dia em que você começou a sentir o peso dessa caminhada. Eu vi cada lágrima, cada uma. Não tem uma que tenha caído sem que eu tenha visto, sem que eu tenha guardado, sem que eu tenha registrado. A Bíblia diz que eu guardo as suas lágrimas como em um odre. E isso não é poesia, isso é realidade espiritual. Cada vez que você chorou no banheiro para ninguém ver, cada vez que você abafou o choro no travesseiro tarde da noite, cada vez que as lágrimas desceram enquanto você sorria para o mundo, eu estava ali, eu vi, e eu não fiquei indiferente. Há pessoas que passaram por desertos tão longos que começaram a acreditar que o deserto era a sua morada permanente. Começaram a se acostumar com a escassez como se fosse normal. Começaram a baixar as expectativas para não se machucar mais. E talvez você seja uma dessas pessoas. Alguém que em algum momento parou de sonhar grande porque doía demais continuar sonhando e acordar na mesma realidade. Mas eu preciso te dizer hoje, o deserto não foi feito para ser sua casa. O deserto foi feito para ser sua passagem. Pensa na história de Agar. Ela estava no deserto sozinha, com seu filho Ismael, morrendo de sede, sem esperança, sem saída visível. Ela colocou o menino debaixo de um arbusto, porque não suportava ver a morte se aproximar. E ali, naquele momento de desespero total, eu a vi. E não apenas a vi. Eu abri os olhos dela para uma fonte de água que estava ali o tempo todo, mas que ela, na sua dor, não conseguia enxergar. Esse é exatamente o ponto. Às vezes, a provisão já está presente, mas os seus olhos precisam ser abertos para ver o que o sofrimento estava escondendo da sua visão. Eu também me lembro de Davi. Aquele menino que foi ungido rei por Samuel enquanto ainda cheirava a ovelha. Aquele jovem que, depois de ser ungido, voltou para o campo como se nada tivesse acontecido. E passou anos sendo perseguido por Saul, vivendo em cavernas, dormindo no chão, comendo o que aparecia. Um homem ungido vivendo como fugitivo. E você poderia perguntar, por que Deus? Por que ungir alguém para uma coisa tão grande e deixar essa pessoa passar por tanto? A resposta está nos salmos que Davi escreveu naquelas cavernas. Aquelas músicas, aquelas orações, aquele nível de intimidade com a minha presença só foi possível porque ele passou pelo deserto. O rei que Israel precisava não era apenas um guerreiro, era um adorador, e o adorador nasceu no deserto. O que o deserto fez em você é inestimável.
Não digo isso para romantizar a dor. Eu sei que doeu de verdade, mas quero que você veja o produto do processo. Você aprendeu a orar de um jeito diferente. Você aprendeu a confiar em mim mesmo quando os números não fechavam. Você aprendeu a agradecer pelo pequeno, porque houve dias em que o pequeno foi tudo que tinha. Você aprendeu a reconhecer a minha voz no silêncio, porque no deserto não há muito barulho que distraia. Tudo isso que você aprendeu, esse repertório espiritual que você acumulou, é o tesouro que o deserto te deu. E é esse tesouro que vai te equipar para a nova temporada que está chegando. Mas hoje eu vim te dizer, chega. O tempo do deserto chegou ao fim. Não gradualmente, não aos poucos, não de forma que você mal perceba. Chegou ao fim de uma forma que você vai olhar para trás daqui a alguns meses e vai dizer com espanto, foi ali que tudo mudou. Haverá um marco na sua vida, um antes e um depois. E esse marco está sendo estabelecido agora. Nessa palavra, nesse momento em que o meu espírito toca o seu coração e planta a semente da crença de que a mudança é real e está acontecendo. Eu ouvi as suas orações das madrugadas. Eu ouvi quando você, exausto de tudo, ainda assim dobrou os joelhos e disse, Deus, eu não entendo, mas eu confio em você. Eu ouvi quando você disse, Senhor, eu não tenho mais força, mas você tem. Eu ouvi quando você quase desistiu e ainda assim escolheu ficar. E cada uma dessas orações chegou até mim como incenso precioso. Cada uma delas moveu o meu coração. Cada uma delas acelerou o processo de preparação para a sua virada. Você não sabe o quanto as suas orações fizeram. Você não sabe o quanto a sua fé, mesmo fraca, mesmo tremendo, moveu coisas no mundo espiritual que você ainda não pode ver com os olhos físicos. E agora, meu filho, minha filha, é hora de colher. É hora de ver o fruto daquilo que você plantou em lágrimas. A palavra diz que os que semeiam em lágrimas colherão em alegria. Não diz que talvez colham, não diz que podem colher, diz que colherão, com certeza, com garantia, com a autoridade da minha palavra que nunca volta para mim vazia. A sua colheita está vindo, a sua alegria está chegando, o choro da madrugada está sendo trocado pelo cântico da manhã. E essa manhã que está raiando na sua vida não é uma manhã qualquer, é a manhã depois da noite mais longa que você já viveu. E justamente por isso, ela vai ser a mais gloriosa. Escreva nos comentários, minha temporada de deserto acabou, eu recebo minha virada agora. Meu querido filho, minha querida filha, é chegada a hora de eu te revelar algo que o inimigo não quer que você saiba. Algo que, quando você entender de verdade, vai transformar a forma como você enxerga tudo o que aconteceu na sua vida até agora. Existe uma razão pela qual as coisas foram tão difíceis. Existe uma explicação para por que parecia que toda vez que algo ia melhorar, aparecia um novo obstáculo. Existe um motivo para o bloqueio que você sentiu, e esse motivo não é fraqueza sua, não é falta de fé, não é punição. É guerra. Você precisa entender que não está vivendo apenas no plano físico. Você não é apenas carne e osso caminhando por um mundo material. Você é um ser espiritual habitando um corpo físico. E as batalhas mais importantes da sua vida não acontecem nas ruas, nos bancos, nos escritórios. Elas acontecem nos lugares celestiais, no plano espiritual, onde forças que você não pode ver com os olhos físicos se movimentam ao seu redor todos os dias. A palavra diz claramente, não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas. E essa não é uma metáfora, é a descrição literal da realidade em que você vive. O inimigo te observou. Ele sabe o que eu planejei para você. Ele viu o destino que eu escrevi sobre a sua vida antes mesmo que você nascesse. E justamente porque ele sabe o que está reservado para você, a abundância, a restauração, a influência, a bênção que eu guardei,
Ele se empenhou para bloquear, para atrasar, para desviar, para destruir. Não porque você é fraco, mas porque você é uma ameaça, porque o que eu depositei em você, se manifestado plenamente, vai abalar o reino das trevas e fortalecer o meu reino de uma forma que o inimigo não pode permitir. Pensa na história de Daniel. Ele orou, e eu ouvi a sua oração no primeiro dia. Mas o príncipe das Pérsia resistiu ao anjo que eu enviei durante 21 dias. 21 dias de bloqueio espiritual. Não porque eu não tinha ouvido, não porque eu não tinha respondido, mas porque havia uma batalha no plano espiritual que precisava ser vencida antes que a resposta chegasse ao plano físico. E Daniel continuou orando. Daniel não desistiu. Daniel não disse, Deus não me ouviu. Daniel perseverou até que o breakthrough viesse. E veio, a resposta chegou. O anjo rompeu a resistência e trouxe a palavra que Daniel havia pedido. Você está na posição de Daniel. Você orou. Eu ouvi. Eu respondi. E há uma batalha espiritual que aconteceu nos bastidores da sua vida, uma resistência que o inimigo levantou para tentar bloquear o que é seu. Mas assim como o arcanjo Miguel foi enviado para romper a resistência que bloqueava a resposta de Daniel, eu estou enviando forças celestiais para romper tudo que foi levantado contra você. As cadeias estão sendo quebradas, as barreiras estão sendo derrubadas, as portas que foram fechadas ilegalmente estão sendo abertas com a autoridade do meu nome. Há também bloqueios que vieram através de pessoas, palavras maldosas faladas sobre você, inveja disfarçada de amizade, traições que abriram brechas espirituais, maldições generacionais que vinham sendo transmitidas de geração em geração na sua família, padrões de pobreza, de fracasso, de doença, de ruptura, que alguém em algum momento estabeleceu e que foram passados como herança invisível. Eu vim hoje para quebrar esses padrões. Com a autoridade do meu nome, com o poder do sangue do meu Filho Jesus Cristo, eu decreto sobre a sua vida. Toda maldição generacional está desfeita. Todo padrão de escassez que não veio de mim está rompido. Toda palavra negativa falada sobre você está anulada. Você não herda mais o fracasso. Você herda a bênção. E eu preciso que você entenda algo crucial. O fato de que o inimigo lutou tão ferozmente contra a sua vida é a maior prova de que o que eu tenho para você é extraordinário. O diabo não perde tempo com quem não tem potencial. Ele não monta estratégias elaboradas para destruir quem não representa uma ameaça. A intensidade dos ataques que você sofreu é proporcional à grandeza do que está reservado para você. Quanto maior o ataque, maior a bênção que o inimigo estava tentando bloquear. E se você passou por ataques sérios, e eu sei que passou, então o que está por vir é extraordinariamente grande. Mas eu preciso que você também examine algo dentro de si. Porque nem todo bloqueio vem de fora. Alguns bloqueios foram estabelecidos pelo inimigo lá dentro, na sua mente, no seu coração, nas suas crenças mais profundas sobre quem você é e o que você merece. Ele plantou mentiras. Você não é bom o suficiente. Pessoas como você não vencem. Deus abençoa os outros, mas não a você. Você nasceu para sofrer. E essas mentiras, quando acreditadas, se tornam paredes tão sólidas quanto qualquer obstáculo externo. Hoje, eu venho destruir essas paredes. Hoje, eu falo mais alto do que qualquer mentira que o inimigo plantou. Você é amado, você é escolhido, você é destinado à vitória, você nasceu para a bênção e não para a maldição. As forças que tentaram bloquear o que é seu foram reais. A batalha foi real. A dor foi real. Mas a derrota delas também é real. E hoje,
Nesse dia que eu declarei como o dia da sua virada, eu decreto que cada força que se levantou contra você está sendo desarmada, que cada bloqueio está sendo removido e que o caminho para a sua bênção está sendo aberto, sem obstáculos, sem resistência, sem atraso. Meu amado filho, minha amada filha, existe um princípio que governa toda a criação, um princípio que eu estabeleci desde o início dos tempos e que determina como as coisas se manifestam no mundo em que você vive. Tudo que você vê começou no invisível. Tudo que é tangível, palpável, mensurável, começou no espiritual antes de aparecer no natural. A Terra foi primeiro uma palavra na minha boca antes de ser um planeta no espaço. A luz foi primeiro um decreto antes de ser uma realidade física. O seu próprio corpo foi primeiro um pensamento no meu coração antes de ser formado no ventre da sua mãe. O invisível precede o visível. O espiritual antecede o natural. E por que isso é importante para você hoje? Porque a sua virada já aconteceu no espírito. Já. Enquanto você ainda estava lutando, enquanto as circunstâncias ainda apontavam para outra direção, enquanto os números ainda não fechavam e as portas ainda pareciam fechadas, no plano espiritual, a sua virada já havia sido decretada, já havia sido estabelecida, já estava se movendo em direção à manifestação. O que você está prestes a ver com os seus olhos físicos é apenas a chegada ao plano natural daquilo que no espírito já é uma realidade concluída. Isso é o que eu quero que você entenda sobre a fé. A fé não é esperar que algo aconteça. A fé é ter certeza daquilo que ainda não se vê, como diz a Escritura. A fé é agir como se já fosse, falar como se já tivesse, agradecer antes de receber. Porque no plano espiritual, onde a realidade é mais real do que o que você pode tocar, já aconteceu, já foi estabelecido, e a sua fé é o canal pelo qual o que já existe no espírito atravessa para o mundo natural. A fé não cria a bênção já existe, a fé a manifesta, pensa em como eu criei tudo que existe. A palavra diz que eu chamo as coisas que não são como se fossem. Eu falo sobre o nada, e o nada se torna algo. Eu declaro sobre o vazio, e o vazio se torna pleno. Essa é a natureza da minha palavra. Ela é criativa, ela é viva, ela é ativa, ela transforma a realidade. E quando você, feito à minha imagem e semelhança, faz a mesma coisa, quando você declara a minha palavra sobre a sua situação, quando você fala sobre o impossível como se fosse possível, quando você agradece antes de ver, você está operando no mesmo princípio que eu usei para criar o universo. Você está colaborando com o espiritual para trazer à tona o natural. Abraão é o exemplo perfeito disso. Eu o chamei de pai de muitas nações quando ele ainda não tinha nenhum filho. Muitas nações, antes de Isaque, antes de qualquer filho. Eu mudei o seu nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões. E ele teve que andar com esse nome, se apresentar com esse nome, responder por esse nome, antes que a promessa fosse visível. Cada vez que ele dizia, eu sou Abraão, cada vez que a esposa o chamava assim, cada vez que alguém perguntava o nome e ele respondia, estava declarando o que no natural ainda não era, mas no espírito já era. E a fé de Abraão foi contada como justiça, não porque ele viu, mas porque ele creu. A sua virada já está decretada no espírito, mas eu preciso que você faça a sua parte no processo de manifestação. Eu preciso que a sua mente seja renovada, que os pensamentos de derrota, de escassez, de impossibilidade sejam substituídos por pensamentos que se alinhem com o que já existe no plano espiritual. Eu preciso que a sua boca declare a vitória antes de vê-la. Eu preciso que o seu coração creia no que os seus olhos ainda não veem, não como performance, não como teatralidade espiritual, mas como uma escolha deliberada de ancorar a sua realidade interior no que é verdadeiro no espírito, não no que é temporário no natural. Porque tudo que você vê ao redor é temporário. Os problemas são temporários.
A escassez é temporária. As portas fechadas são temporárias. O atraso é temporário. Mas a minha palavra é eterna, a minha promessa é eterna. O plano que eu tenho para a sua vida é eterno. E o eterno sempre prevalece sobre o temporal. O que é permanente sempre vence o que é passageiro. E quando você decide ancorar a sua esperança no eterno em vez do temporal, você está se posicionando exatamente onde eu preciso que você esteja para receber o que estou prestes a soltar. Começa hoje essa renovação. Começa hoje essa mudança de perspectiva. Não amanhã, não quando as circunstâncias melhorarem, não quando você se sentir mais forte. Hoje, agora, nesse exato momento, enquanto você ouve essa palavra, deixa que ela penetre fundo, que ela alcance os lugares onde a dúvida se instalou, onde o medo fincou raízes, onde a decepção construiu paredes. Deixa que a minha palavra derrube essas paredes e plante no lugar delas a certeza inabalável de que a sua virada é real, é agora, e começou no espírito muito antes de você poder vê-la. Escreva nos comentários: a minha virada já aconteceu no espírito, eu recebo no natural agora. Meu querido filho, minha querida filha, chegou o momento mais importante dessa palavra. O momento em que eu não apenas falo sobre o passado, sobre por que foi difícil, sobre o que o inimigo tentou, mas em que eu falo sobre o agora, sobre o que está acontecendo nesse exato momento enquanto você recebe essa mensagem. Porque o que estou prestes a te revelar vai fazer o seu coração acelerar, vai fazer os seus olhos marejarem, vai fazer o seu espírito saltar dentro de você com uma certeza que vai da cabeça aos pés. É real, é para mim, é agora. Eu estou soltando o que estava guardado para você, não no futuro distante, não quando tudo estiver perfeito, não quando você tiver provado que merece mais. Agora, com todas as suas imperfeições, com toda a sua história, com tudo que você carrega, eu estou soltando a bênção que guardei para esse momento da sua vida. E quando eu solto algo do céu, nada na terra pode segurar. Nenhum homem pode fechar o que eu abro, nenhuma força pode bloquear o que eu decreto. Quando eu digo vá, vai. Quando eu digo abra-se, abre. Quando eu digo chegou a hora, chegou. Pensa no que aconteceu com Ruth. Ela era uma mulher estrangeira, viúva, sem filhos, sem herança, sem perspectiva humana. Ela chegou a Belém com nada além da fidelidade ao coração e a determinação de não abandonar Noemi. E quando ela saiu para colher espigas nos campos, fazendo o trabalho mais humilde que existia, o trabalho dos pobres, dos sem herança, eu já estava orquestrando nos bastidores a maior virada da vida dela. Boaz não a viu por acaso. Eu direcionei os passos dela para o campo certo, no dia certo, na hora certa. Eu sussurrei ao coração de Boaz uma bondade extraordinária. Eu transformei uma catadora de espigas em proprietária de campos. Eu transformei uma viúva estrangeira em ancestral do rei Davi e do próprio Jesus. Tudo isso porque ela foi fiel no pequeno, no humilde, no que parecia insignificante. Você tem sido fiel no seu pequeno, eu vi. Você tem feito o que estava ao seu alcance, mesmo quando parecia pouco, mesmo quando parecia insuficiente, mesmo quando ninguém aplaudia, mesmo quando ninguém reconhecia. Você continuou, você não desistiu, você se levantou depois de cada queda. E essa fidelidade é o terreno em que a bênção que estou soltando vai cair e multiplicar de uma forma que vai surpreender até você mesmo. O que estou soltando sobre a sua vida tem dimensões que você ainda não consegue imaginar. Não estou falando apenas de provisão financeira, embora a provisão faça parte disso. Estou falando de restauração em áreas que você havia abandonado a esperança. Estou falando de portas em relacionamentos que pareciam permanentemente fechados. Estou falando de saúde que retorna onde havia doença.
Estou falando de paz que substitui a ansiedade crônica que roubou o seu sono por tanto tempo. Estou falando de alegria verdadeira, não a alegria superficial da distração, mas a alegria profunda que brota de dentro, que não depende das circunstâncias, que permanece mesmo quando os ventos sopram contrários. Estou soltando favor. Favor que vai fazer pessoas se voltarem para você sem que você precise pedir. Favor que vai abrir portas que nenhuma habilidade sua poderia abrir. Favor que vai fazer você ser visto, reconhecido, promovido em lugares onde antes você era ignorado. José dormiu na prisão e num único dia, foi chamado ao palácio. Não porque fez um discurso poderoso de autopromoção, porque o favor de Deus agiu. Faraó tinha um sonho e precisava de um intérprete, e o único nome que veio à mente foi o nome de José. Esse é o favor que estou soltando sobre você. Que o seu nome venha à mente das pessoas certas, nas horas certas, pelas razões certas. Estou soltando também visão. Muitos de vocês perderam a visão no deserto, não porque eram fracos, mas porque a dor é consumidora, porque a sobrevivência exige toda a energia disponível. Mas a temporada de apenas sobreviver acabou. É hora de sonhar de novo. É hora de pegar os sonhos que você guardou lá no fundo, enrolados cuidadosamente porque doía olhar para eles, e desdobrá-los novamente, porque esses sonhos não foram plantados no seu coração por engano. Fui eu que os coloquei ali. Fui eu que soprei esses desejos no seu interior. E tudo que eu planto, eu rego. E tudo que eu rego, cresce. E tudo que cresce em mim, no tempo certo, dá fruto. A soltura está acontecendo agora. No plano espiritual, as comportas estão sendo abertas. O que estava represado está fluindo. O que estava bloqueado está sendo liberado. E muito em breve, mais cedo do que você espera, de uma forma que você não poderia planejar, você vai ver com os seus próprios olhos a manifestação do que estou declarando sobre a sua vida hoje. Prepare-se, abre as mãos, abre o coração, abre os olhos, porque o que está vindo é maior do que tudo que foi tomado de você. Eu entendo como é frustrante sentir que por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho nessa luta. Existem formas práticas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo concreto para a mudança. E é exatamente isso que o 21 dias de provisão e paz financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar a sua relação com o dinheiro, guiado pela fé e pela sabedoria que eu coloco no coração de quem busca a minha face. Não se esqueça, a edição limitada está disponível no comentário fixado. Vai lá e garante o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, uma das maiores angústias de quem está em tempo de espera é não saber quando vai acabar. É não ter um marcador, um sinal, uma indicação de que a virada está próxima. E essa incerteza, essa falta de referência temporal, é uma das ferramentas que o inimigo mais usa para esgotar a fé das pessoas. Porque sem um horizonte visível, é fácil começar a achar que o horizonte não existe. Mas eu, que sou o Senhor do tempo, eu que conheço o fim desde o princípio, vim hoje te dar algo precioso. Os sinais de que a sua hora chegou. O primeiro sinal é este. Você está ouvindo essa mensagem. Isso não é aleatório. Das infinitas coisas que você poderia estar fazendo agora, eu trouxe você até aqui. Eu coloquei essa palavra no seu caminho. Isso, por si só, é um sinal. Quando eu estou prestes a agir na vida de alguém, eu primeiro preparo o coração dessa pessoa com a minha palavra. Eu primeiro falo antes de agir. E o fato de você estar recebendo essa declaração, esse decreto, essa palavra de virada, é porque a virada está próxima o suficiente para eu começar a te preparar para ela. O segundo sinal. Você tem sentido um peso diferente ultimamente. Uma inquietação que não é ansiedade,
É expectativa, uma sensação de que algo está prestes a acontecer, como a atmosfera antes da chuva, que carrega uma carga diferente, uma pressão diferente no ar. Aquela sensação de que algo está vindo, que o seu espírito percebe antes que a sua mente consiga articular. Isso é o meu espírito testemunhando com o seu espírito que a hora está chegando. Presta atenção nessa sensação. Não é ansiedade, é antecipação espiritual. O terceiro sinal é a intensificação dos ataques. Parece contraditório, mas quando a virada está mais perto, o inimigo ataca com mais intensidade. Porque ele sabe que está perdendo terreno. Ele sabe que o tempo dele de bloquear a sua bênção está se esgotando. E na desespero, ele aumenta a pressão. Mais problemas, mais obstáculos, mais tentações para desistir, mais vozes dizendo que não vai dar certo. Se você sentiu nos últimos tempos que a coisa ficou mais pesada, que os ataques aumentaram, não se assuste. Interprete isso como sinal de que a virada está na esquina. O inimigo não desperdiça munição em quem está longe da vitória. O quarto sinal: pessoas certas estão começando a aparecer na sua vida, às vezes sutilmente. Um encontro que parece coincidência, uma conversa que abre uma porta, alguém que menciona algo que você precisava ouvir. Eu uso pessoas para fazer a minha obra. Eu enviei Barnabé para encorajar Paulo quando ninguém confiava nele. Eu enviei Jonatas para fortalecer Davi na caverna, quando ele estava no seu ponto mais baixo. Eu enviei Priscila e Áquila para completar a educação de Apolo. Fique atento às pessoas novas, aos encontros inesperados, às conversas que parecem ter mais significado do que o normal. Podem ser agentes da sua virada. O quinto sinal: seu desejo de orar aumentou. Mesmo que a oração ainda seja difícil, mesmo que as palavras não saiam fáceis, há um impulso dentro de você que te empurra para a minha presença. Esse impulso sou eu te chamando. Quando estou prestes a fazer algo grande na vida de alguém, eu primeiro atraio essa pessoa para perto de mim, porque eu não quero que você receba a bênção sem me ter. Eu não quero que a prosperidade chegue e me afaste de você. Eu te atraio primeiro para garantir que quando a bênção vier, você esteja tão próximo de mim que a bênção nos aproxime ainda mais, em vez de nos separar. O sexto sinal: você está sendo testado em coisas pequenas. Fidelidade no mínimo, como você lida com o pouco que tem, como você trata as pessoas que não podem te oferecer nada em troca, como você age na obscuridade quando ninguém está olhando. Esses testes não são punição, são promoção. São a etapa final do processo de preparação antes da entrega. É como uma entrevista de emprego antes da contratação. E o fato de que você está passando por essas situações é sinal de que a entrevista está acontecendo, o que significa que a promoção está à vista. O sétimo sinal, e esse é o mais importante de todos: você ainda está crendo. Depois de tudo, você ainda está aqui, ainda está ouvindo, ainda está esperando, ainda não desistiu completamente, mesmo que tenha chegado perto. Essa persistência, essa chama que não apaga mesmo com tantos ventos, isso é obra do meu Espírito em você. Isso é a minha fé operando dentro de você. Porque a fé que salva não é sua. É minha, dada a você como presente. E o fato de ela ainda estar acesa, de você ainda estar de pé, é o sinal mais claro que existe de que eu não terminei o que comecei em você. E o que eu começo, eu termino. O que eu inicio, eu concluo. Eu sou fiel. Escreva nos comentários: eu reconheço os sinais, minha hora chegou. Meu querido filho, minha querida filha, de nada adianta a bênção chegar se você não souber recebê-la e mantê-la. De nada adianta a chuva cair se o solo está endurecido e a água escorre sem penetrar. De nada adianta o vento soprar se as velas do barco estão dobradas e guardadas. Há uma arte em receber,
E eu preciso te ensinar essa arte hoje, porque a bênção está chegando e eu quero que ela fique. A primeira coisa que você precisa entender é que receber começa com postura interior. Não com uma postura física, não com uma performance religiosa de mãos levantadas e expressão solene, mas com um coração verdadeiramente aberto, genuinamente disposto a receber, sem colocar condições para mim. Há pessoas que oram pedindo a bênção, mas internamente já decidiram que não vai vir. E então, quando começa a vir de uma forma diferente do que esperavam, não reconhecem, não acolhem, deixam passar. A bênção precisa encontrar um coração receptivo. Um coração que diz: Senhor, eu recebo do jeito que vier, no tempo que vier, da forma que vier, porque confio que você sabe mais do que eu. A segunda coisa é gratidão ativa. A gratidão não é apenas um sentimento, é um canal. Quando você é grato pelo que já tem, você está dizendo ao universo espiritual: estou pronto para mais. A ingratidão fecha o canal da provisão, porque quem não valoriza o pouco não está qualificado para o muito. Mas quem olha para o pouco que tem, mesmo que seja muito pouco, e diz com o coração: obrigado, Deus, porque mesmo isso você proveu. Essa pessoa está abrindo as comportas para a multiplicação. Comece hoje a praticar a gratidão ativa. Não espere ter mais para agradecer. Agradeça agora, com o que você tem agora. A terceira coisa é o gerenciamento sábio. Eu sou um Deus de ordem, não de caos. E quando solto provisão, espero que ela seja administrada com sabedoria. Isso não significa que você precisa ser perfeito nas suas finanças. Significa que você precisa ser intencional. Que você precisa olhar para o que entra e para o que sai com consciência, não com negligência. Que você precisa honrar a mim com os primeiros frutos, porque quando você me honra primeiro, eu me responsabilizo pelo resto. Salomão pediu sabedoria, e eu lhe dei sabedoria, e junto com a sabedoria vieram todas as outras coisas. A sabedoria na administração do que você tem é o que atrai o aumento do que vem. A quarta coisa, e essa é crucial, é guardar a bênção das garras do orgulho. Quando a virada chegar, quando a provisão se manifestar, quando as portas se abrirem, haverá uma tentação de olhar para trás e dizer: foi minha força, foi minha inteligência, foi minha estratégia. E esse pensamento, se acolhido, é o início da queda. Israel entrou na terra prometida e, com o tempo, esqueceu quem os tinha tirado do Egito. Esqueceu quem tinha aberto o mar. Esqueceu quem tinha dado o maná. E quando esqueceram, começaram a perder. A memória da minha fidelidade é o que sustenta a bênção. Lembra sempre de onde você veio. Lembra sempre quem te tirou de lá. E mantém no seu coração a consciência de que tudo que você tem e tudo que você é, vem de mim. A quinta coisa é compartilhar. A bênção que fica represada no egoísmo apodrece. A bênção que flui, que passa pelas suas mãos e chega às mãos de outros, multiplica. Abraão foi abençoado para ser uma bênção para todas as nações. Não para acumular, mas para distribuir. A prosperidade que eu dou não tem como propósito fazer você rico para você mesmo. Tem como propósito fazê-lo rico para que você possa ser instrumento da minha provisão na vida de outros. Quando você receber, e você vai receber, lembra disso. Lembra dos que ainda estão no deserto por onde você passou, e seja para eles o que outros poderiam ter sido para você. A sexta coisa é permanecer na minha presença. A bênção que vem desacompanhada da minha presença é perigosa. Foi a minha presença que trouxe a bênção. É a minha presença que vai sustentá-la. Não abandone os seus momentos comigo quando a vida melhorar. Não deixe que o movimento da bênção te afaste do Deus da bênção. Salomão, no início do seu reinado, era um homem de oração profunda, de humildade genuína, de dependência total de mim. E eu lhe dei uma sabedoria e uma prosperidade sem igual. Mas com o tempo,
A prosperidade encheu o seu coração de outras coisas, e ele se afastou de mim. E o fim de Salomão não foi tão glorioso quanto o início. Não deixe que isso aconteça com você. Permaneça. Fique. Continue buscando a minha face, mesmo quando as mãos estiverem cheias. Meu amado filho, minha amada filha, eu quero te abrir uma janela. Não uma janela para o futuro distante e incerto, mas uma janela para o que já está em movimento, para o que os anjos já estão executando, para o que o meu espírito já está orquestrando nos bastidores da sua vida. Porque às vezes as pessoas ficam tão presas no peso do presente que não conseguem enxergar o que está se formando logo à frente. E eu quero te dar olhos para ver. Nos próximos dias, nas próximas semanas, você vai começar a notar mudanças que não têm explicação lógica. Encontros que não foram planejados. Conversas que abrem portas que pareciam permanentemente fechadas. Oportunidades que chegam de direções que você nem estava olhando. Recursos que aparecem de fontes inesperadas. Ideias que surgem com uma clareza e uma urgência que você vai reconhecer como minha voz. Não descarte nenhum desses movimentos como coincidência. Nada do que eu faço é coincidência, é providência. É o meu plano se desdobrando no tempo e no espaço da sua vida. Estou preparando novas conexões, pessoas que carregam chaves para portas que você não consegue abrir sozinho. Mentores que vão enxergar em você o que você ainda não consegue enxergar em si mesmo. Parceiros que vão complementar o que você tem com o que você não tem. Amigos que vão caminhar ao seu lado nessa nova temporada com uma lealdade que você vai reconhecer como presente meu. Afaste-se de quem só estava presente na sua vida para te diminuir, para te desanimar, para roubar a sua energia e a sua fé. A nova temporada traz novas pessoas, e algumas antigas precisam ficar para trás, não porque são ruins, mas porque são do capítulo anterior da sua história, e você está entrando num novo capítulo. Estou preparando também novas habilidades para emergir em você. Dons que estavam dormentes vão ser despertados. Talentos que você subestimou vão ganhar plataforma. Capacidades que o deserto sufocou vão ser ressuscitadas com uma vitalidade maior do que antes. Porque eu não desperdiço nada. Tudo que você aprendeu no sofrimento, tudo que você desenvolveu na adversidade, tudo que amadureceu nas noites difíceis, vai ser usado. Vai ter propósito, vai ter destino. Nenhuma experiência da sua vida foi acidente, e todas elas estão sendo integradas em algo maior que a sua mente ainda não consegue abranger completamente. Estou preparando cura, não apenas física, embora a física também esteja incluída, mas cura emocional, cura de memórias que ainda sangram, cura de rejeições que ainda doem quando você menos espera. Cura de traumas que moldaram crenças distorcidas sobre você mesmo e sobre mim. Essa cura vai vir através de palavras certas, ditas por pessoas certas. Vai vir através do meu espírito, tocando lugares que você fechou porque doía demais deixar abertos. Vai vir através de sonhos, de momentos de oração, de uma paz súbita que descerá sobre você em situações onde antes havia apenas ansiedade. Não resista à cura. Deixa que eu cure o que ficou machucado. Estou preparando também um novo nível de autoridade espiritual na sua vida. As lutas que você travou, as vitórias que você alcançou mesmo no estado mais exausto, a persistência que você demonstrou, tudo isso te deu uma credencial espiritual. Uma autoridade que vem da experiência, não apenas do conhecimento. E essa autoridade vai servir não apenas para a sua vida, mas para a vida de outros. Você vai ser usado para levantar quem está caído, para encorajar quem está desanimado, para ser a voz que foi para você o que você precisou ouvir quando estava no fundo. A sua história vai se tornar a esperança de alguém. E nos próximos dias, presta atenção nos seus sonhos. Eu falo através dos sonhos. Sempre falei.
Desde José no Egito, desde Jacó vendo a escada que chegava ao céu, desde Daniel recebendo revelações na noite. Seus sonhos podem estar te dando pistas sobre o que está vindo, sobre direções a tomar, sobre advertências a ouvir, sobre promessas a acolher. Não descarte os seus sonhos como aleatórios. Leva-os a mim em oração. Pede que eu te dê discernimento para interpretar o que o meu espírito está comunicando enquanto você descansa. Os próximos dias da sua vida não vão se parecer com os últimos. Isso eu te prometo. Com a autoridade de quem criou o tempo e governa a história, te digo: o capítulo que está começando na sua vida é radicalmente diferente do que você viveu. É mais brilhante, mais pleno, mais cheio de significado, mais alinhado com o propósito para o qual eu te criei. E você não vai apenas sobreviver nesse novo capítulo. Você vai florescer, vai prosperar, vai ser exatamente o que eu sempre soube que você seria. Escreva nos comentários: eu recebo tudo que Deus está preparando para os meus próximos dias. Meu querido filho, minha querida filha, chegou o momento em que eu preciso que você faça algo ativo. Porque a fé sem obras é morta. Não porque você precisa ganhar o que eu quero te dar, mas porque a ação da fé é o que manifesta no natural o que já existe no espiritual. Você ouviu, você recebeu a palavra. Agora é hora de fazer algo com ela. E esse algo começa com a sua boca. Declare. Essa palavra tem peso espiritual imenso. A Escritura diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso não é exagero poético, é lei espiritual. As palavras que saem da sua boca modelam a realidade ao seu redor de uma forma que a ciência ainda está tentando compreender, mas que o mundo espiritual conhece desde sempre. Quando você declara a minha palavra sobre a sua vida, você está ativando o que eu já decretei nos céus. Você está sendo um parceiro ativo na manifestação da sua bênção. Declare isso hoje e declare em voz alta: eu sou abençoado e não amaldiçoado. Eu sou a cabeça e não a cauda. Estou acima e não abaixo. A graça de Deus está sobre a minha vida e o favor de Deus me precede em todos os lugares. As portas certas estão abertas para mim e as portas erradas estão fechadas. A provisão que Deus preparou para mim está chegando agora, de formas esperadas e inesperadas. Eu estou no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas. Nada que o inimigo planejou contra mim vai prosperar. Toda arma forjada contra mim não vai ter êxito. Eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me ama. Declare isso todo dia. Declare de manhã antes de sair de casa. Declare à noite antes de dormir. Declare quando a ansiedade bater. Declare quando as circunstâncias tentarem te convencer do contrário. Não declare porque você está fingindo que a situação é diferente do que é. Declare porque você sabe que a realidade espiritual é mais verdadeira do que a realidade física, e você está escolhendo ancorar a sua esperança no que é eterno. Agora creia. A crença não é um estado emocional, é uma decisão. Você decide crer. Assim como você decide se levantar de manhã, assim como você decide o que vai comer, você decide o que vai crer. E a crença não precisa vir acompanhada de sentimento de certeza absoluta. A crença pode coexistir com a dúvida. O pai do menino epilético gritou para mim: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. E eu o atendi, porque a honestidade daquela declaração era mais poderosa do que qualquer declaração de fé perfeita e artificial. Se você crê, mas ainda tem dúvidas, me diz isso. Ser honesto comigo. E enquanto você é honesto, escolhe crer. Escolhe dar o benefício da dúvida para mim, em vez de para o inimigo. Crer também significa agir como quem crê. Isso não significa gastar dinheiro que não tem baseado em promessa de prosperidade. Significa tomar decisões alinhadas com o futuro que você está crendo, não com o passado que está tentando deixar para trás.
Significa começar o plano de negócio que você adiou por medo. Significa matricular-se no curso que você evitou por achar que não valia a pena. Significa ter aquela conversa difícil que poderia abrir uma porta. Significa plantar a semente mesmo antes de ver a chuva. Noé construiu a arca sem que houvesse uma única nuvem no céu. Mas ele creu na minha palavra mais do que nas evidências ao seu redor. E quando a chuva veio, a arca estava pronta. Posicione-se. Posicionamento é sobre estar onde você precisa estar para receber o que está chegando. E esse posicionamento tem dimensões práticas e espirituais. Espiritualmente, permaneça na minha presença. Continue a oração. Continue a leitura da minha palavra. Continue na comunidade de fé. Esses são os lugares onde eu me encontro com o meu povo, onde eu falo, onde eu fortaleço, onde eu instruo. Não abandone esses espaços achando que agora que a bênção chegou, você não precisa mais deles. Você precisa mais do que nunca. Praticamente, coloque-se em posição de receber oportunidades. Se a bênção vai vir através de um novo emprego, seu currículo precisa estar atualizado. Se vai vir através de um negócio, o planejamento precisa estar sendo feito. Se vai vir através de um relacionamento restaurado, você precisa estar disposto a dar o primeiro passo. Eu abro portas, mas você precisa caminhar até elas e atravessá-las. Eu preparo o caminho, mas você precisa ter seus pés no caminho. A parceria entre o meu poder e a sua ação é o que produz os resultados mais extraordinários. E, finalmente, persevere no posicionamento. Não se posicione hoje e desista amanhã se a bênção não apareceu na forma que você esperava no prazo que você estipulou. O agricultor que planta em março não vai em abril arrancar a semente para ver se está crescendo. Ele confia no processo, ele cuida do solo, ele rega quando necessário. Ele espera com paciência ativa, não passividade resignada, mas expectativa vigilante. Esse é o posicionamento que eu honro. Esse é o coração que eu abençoo. E para esse coração, a colheita é certa, é garantida, é inevitável. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao momento mais solene e ao mesmo tempo mais celebrativo desse encontro. Chegamos ao ponto em que eu, o Deus do universo, o Criador de tudo que existe, o Senhor da história e do tempo, vou falar diretamente ao seu coração com a palavra mais importante que você vai ouvir hoje. Não como religião, não como ritual, mas como o pai que olha para o filho, para a filha, com olhos cheios de amor e de certeza e diz: eu te vejo, eu te conheço, eu te amo. E hoje a sua história muda. Eu sei do que você passou, não em termos gerais, não de forma vaga e distante como um Deus que observa de longe. Eu sei especificamente. Eu sei qual conta causou mais ansiedade. Eu sei qual relação causou mais dor. Eu sei qual sonho você guardou mais fundo porque doía demais continuar olhando para ele. Eu sei qual foi a noite mais escura. Qual foi o momento em que você chegou mais perto de desistir de tudo? De mim, de você mesmo, de qualquer esperança de que as coisas pudessem melhorar? Eu sei. E eu estava ali, não como observador passivo, como pai que segurava você mesmo quando você não me sentia. Há momentos na vida de cada filho meu em que eu preciso trabalhar no silêncio e na escuridão. Não porque me escondo, mas porque o trabalho que precisa ser feito no fundo da terra não pode acontecer na superfície. A semente germina no escuro. O embrião se forma no escuro. O ouro é refinado no fogo. E há uma obra que só acontece na alma quando tudo que é superficial é removido. Quando todo o barulho cessa, quando só resta eu e você. Você passou por esse processo. E o que emergiu desse processo é uma versão de você que eu sempre soube que existia, mas que precisava das circunstâncias certas para aparecer.
Hoje eu falo sobre você com a autoridade da minha palavra eterna. Você está sendo virado, não gradualmente, não imperceptivelmente, não de uma forma que você vai ter dúvida se aconteceu. Você está sendo virado de uma forma que vai ser inegável, que vai ser visível, que vai ser tangível. Uma virada que vai fazer as pessoas ao seu redor perguntar: o que aconteceu com você? Uma virada que vai ser testemunho, que vai ser prova viva de que eu sou real, de que eu ouço, de que eu ajo, de que eu cumpro o que prometo. Quero que você entenda algo sobre a minha natureza, que talvez você tenha esquecido no meio da luta. Eu sou um pai, não um juiz distante, não um chefe implacável que só está satisfeito quando você performa perfeitamente. Sou um pai. E um pai bom, um pai verdadeiro, não consegue ver o filho sofrendo sem sentir o sofrimento também. Não consegue ver a filha chorando sem que o coração também aperte. O seu sofrimento nunca foi indiferente para mim. Cada lágrima sua chegou até mim como um grito que eu ouvi nos recantos mais íntimos do meu coração. E esse amor paternal que sinto por você é o que motiva tudo que faço. Não é religião, não é obrigação, é amor. E esse amor está agindo hoje. Esse amor está movendo montanhas que você não consegue ver. Esse amor está preparando caminhos que ainda não existem, mas que existirão quando você precisar deles. Esse amor está chamando pelo seu nome nos lugares celestiais e decretando favor sobre a sua vida. Esse amor não desiste, não se cansa, não muda de ideia, não muda de plano. Eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o mesmo amor que criou o universo é o mesmo amor que está cuidando de você agora. Quero falar sobre o seu futuro, não o futuro distante e abstrato, mas o futuro próximo, os próximos meses, os próximos anos. Haverá um ponto na sua vida em que você vai olhar para trás, para essa fase difícil que está terminando, e vai ver com clareza como cada peça se encaixou, como cada dor teve uma função, como cada espera foi necessária, como cada não te preparou para o sim que estava guardado. E nesse momento de clareza, o que você vai sentir não vai ser amargura, vai ser gratidão. Uma gratidão profunda, madura, nascida da experiência de ter passado pelo fogo e ter saído não destruído, mas purificado. Você vai prosperar, não apenas financeiramente, embora a prosperidade financeira também faça parte do que estou declarando sobre você. Você vai prosperar em saúde, vai prosperar em relacionamentos, vai prosperar em propósito, vai acordar de manhã sabendo por que está vivo, sabendo para o que foi criado, sabendo que a sua vida tem peso e significado que vão além de pagar contas e sobreviver. Você foi criado para mais do que sobreviver. Foi criado para florescer, para impactar, para deixar uma marca que vai durar além da sua geração. As pessoas que te subestimaram vão ver. Não por vingança, eu não trabalho com vingança, mas porque é inevitável. Quando a luz de alguém brilha, os que estavam ao redor na escuridão percebem. E quando a sua luz brilhar, e ela vai brilhar, vai ser um testemunho poderoso de que serve a um Deus real, que age, que vira situações, que honra a fé dos seus filhos. Eu decreo sobre a sua vida hoje, com toda a autoridade que tenho como Deus soberano. As dívidas estão sendo quitadas. Os relacionamentos estão sendo restaurados, a saúde está sendo recuperada, o propósito está sendo revelado, o favor está sendo derramado, as portas certas estão sendo abertas, os recursos estão sendo direcionados, as pessoas certas estão sendo enviadas, o bloqueio está sendo removido, a maldição está sendo substituída pela bênção, o luto está sendo substituído pela alegria. O deserto está sendo substituído por campos férteis e abundantes. Esse decreto não está sujeito à aprovação de nenhum homem. Não depende da economia, não depende do governo,
Não depende do que alguém pensa sobre você ou sobre a sua situação. Depende apenas da minha palavra. E a minha palavra é lei no céu e na terra. Quando eu decreto, os anjos executam. Quando eu ordeno, as circunstâncias obedecem. Quando eu digo vire, a vida vira. Recebe essa palavra. Não a analise em excesso. Não tente entender com a sua mente o que foi dado para ser recebido pelo Espírito. Apenas recebe, apenas crê, apenas diz, sim, Senhor, eu recebo, e deixa que a minha graça faça o resto. Porque a graça é suficiente. A minha graça é suficiente para cobrir todas as suas falhas, para suprir todas as suas necessidades, para completar o que você não consegue completar sozinho. E sobre você hoje, a minha graça está sendo derramada sem medida, sem limite, sem restrição. Este é o dia da sua virada. Não um dia qualquer, não um dia no futuro. Hoje. E essa palavra que você recebeu hoje vai trabalhar na sua vida enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto você cuida dos seus filhos, enquanto você caminha pelas ruas. Ela foi plantada, ela vai crescer, ela vai dar fruto. E no momento certo, que é mais cedo do que você pensa, você vai ver com os seus próprios olhos tudo que eu prometi se tornar realidade na sua vida. Eu te amo, com um amor que não tem começo e não tem fim, com um amor que nunca falhou e nunca vai falhar, com um amor que é a força mais poderosa do universo. E esse amor é todo para você, hoje, amanhã e para sempre. Meu filho, minha filha, se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros que a vida apresenta. Mas quero que saiba que há uma solução prática e acessível ao seu alcance. O 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo concreto para colocar a sua vida financeira no rumo certo, guiado pela fé e pela sabedoria que vem de cima. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade real para a sua vida. Não perca essa chance de transformar a sua realidade. A edição limitada está disponível agora no comentário fixado. Corre lá e garante a sua. Escreva nos comentários. Eu recebo a palavra final de Deus sobre a minha vida. Amém. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao fim desse encontro, mas não ao fim da obra que eu comecei na sua vida hoje. Porque o que foi plantado aqui não termina quando o vídeo terminar. O que foi ativado no espiritual continua se movendo, continua crescendo, continua se manifestando. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Algo mudou, algo foi solto, algo foi estabelecido. E você vai sentir isso nas próximas horas, nos próximos dias. Uma leveza diferente, uma esperança renovada, uma certeza que não consegue explicar direito, mas que é completamente real. Você chegou até aqui porque era para você. Não foi por acaso, não foi pelo algoritmo. Foi porque eu te trouxe, porque eu precisava falar essas palavras exatamente para você, nesse exato momento da sua vida. E agora, antes de você fechar esse vídeo, eu quero que você faça 4 coisas que vão amplificar o que foi recebido aqui. A primeira, dê um like nesse vídeo, não apenas porque ajuda o canal, mas porque é um ato de declaração. É você dizendo, eu recebi essa palavra, eu acredito, eu estou do lado da minha virada. Cada curtida é uma afirmação espiritual de que você recebeu o que foi falado. A segunda, compartilha esse vídeo no grupo de família do WhatsApp. Você sabe que tem alguém ali que está passando por uma luta que você conhece. Você sabe que tem alguém no seu círculo que precisa ouvir essa palavra hoje, tanto quanto você precisou. Não deixa a bênção parar em você. Deixa fluir. Compartilha. Manda para a sua mãe, para o seu irmão, para o seu amigo que está sofrendo. Porque quando você é canal de bênção para outro, você se posiciona para receber ainda mais. A terceira,
inscreve-se nesse canal e ativa o sininho de notificações. Porque essa palavra foi apenas uma das muitas que eu tenho para falar para você. Toda vez que um novo vídeo for publicado, você vai ser avisado. E cada nova mensagem vai ser mais uma camada de edificação, de fortalecimento, de preparação para tudo que está por vir na sua vida. A quarta, assiste ao próximo vídeo que vai aparecer na tela. Eu já preparei para você outra palavra poderosa, outra revelação, outro encontro. Porque eu não terminei de falar e você não terminou de receber. Continue. Permanece nessa presença. Deixa que a minha voz continue moldando, fortalecendo e direcionando o seu coração. Você é amado. Você é escolhido. Você é destinado à vitória. E a bênção que estava retida foi solta hoje. Recebe, caminha, floresce, porque esse é o dia da sua virada e nada mais vai ser igual. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que o favor do Altíssimo te preceda em todos os lugares. E que a bênção que foi decretada hoje sobre a sua vida se manifeste de uma forma que só pode ser explicada por uma única palavra: Deus. Amém. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao fim desse encontro. Mas não ao fim da obra que eu comecei na sua vida hoje. Porque o que foi plantado aqui não termina quando o vídeo terminar. O que foi ativado no espiritual continua se movendo, continua crescendo, continua se manifestando. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Algo mudou, algo foi solto, algo foi estabelecido. E você vai sentir isso nas próximas horas, nos próximos dias, uma leveza diferente, uma esperança renovada, uma certeza que não consegue explicar direito, mas que é completamente real. Você chegou até aqui porque era para você. Não foi por acaso, não foi pelo algoritmo. Foi porque eu te trouxe, porque eu precisava falar essas palavras exatamente para você, nesse exato momento da sua vida. E agora, antes de você fechar esse vídeo, eu quero que você faça 4 coisas que vão amplificar o que foi recebido aqui. A primeira, dê um like nesse vídeo, não apenas porque ajuda o canal, mas porque é um ato de declaração. É você dizendo: eu recebi essa palavra, eu acredito, eu estou do lado da minha virada. Cada curtida é uma afirmação espiritual de que você recebeu o que foi falado. A segunda, compartilha esse vídeo no grupo de família do WhatsApp. Você sabe que tem alguém ali que está passando por uma luta que você conhece. Você sabe que tem alguém no seu círculo que precisa ouvir essa palavra hoje, tanto quanto você precisou. Não deixa a bênção parar em você, deixa fluir. Compartilha. Manda para a sua mãe, para o seu irmão, para o seu amigo que está sofrendo. Porque quando você é canal de bênção para outro, você se posiciona para receber ainda mais. A terceira, inscreve-se nesse canal e ativa o sininho de notificações, porque essa palavra foi apenas uma das muitas que eu tenho para falar para você. Toda vez que um novo vídeo for publicado, você vai ser avisado. E cada nova mensagem vai ser mais uma camada de edificação, de fortalecimento, de preparação para tudo que está por vir na sua vida. A quarta, assiste ao próximo vídeo que vai aparecer na tela. Eu já preparei para você outra palavra poderosa, outra revelação, outro encontro. Porque eu não terminei de falar e você não terminou de receber. Continue, permanece nessa presença. Deixa que a minha voz continue moldando, fortalecendo e direcionando o seu coração. Você é amado, você é escolhido, você é destinado à vitória. E a bênção que estava retida foi solta hoje. Recebe, caminha, floresce, porque esse é o dia da sua virada. E nada mais vai ser igual. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que o favor do Altíssimo te preceda em todos os lugares. E que a bênção que foi decretada hoje sobre a sua vida se manifeste de uma forma que só pode ser explicada por uma única palavra:
Deus. Amém. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao fim desse encontro, mas não ao fim da obra que eu comecei na sua vida hoje. Porque o que foi plantado aqui não termina quando o vídeo terminar. O que foi ativado no espiritual continua se movendo, continua crescendo, continua se manifestando. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Algo mudou, algo foi solto, algo foi estabelecido. E você vai sentir isso nas próximas horas, nos próximos dias. Uma leveza diferente, uma esperança renovada, uma certeza que não consegue explicar direito, mas que é completamente real. Você chegou até aqui porque era para você. Não foi por acaso, não foi pelo algoritmo, foi porque eu te trouxe, porque eu precisava falar essas palavras exatamente para você, nesse exato momento da sua vida. E agora, antes de você fechar esse vídeo, eu quero que você faça 4 coisas que vão amplificar o que foi recebido aqui. A primeira, dê um like nesse vídeo, não apenas porque ajuda o canal, mas porque é um ato de declaração. É você dizendo: eu recebi essa palavra, eu acredito, eu estou do lado da minha virada. Cada curtida é uma afirmação espiritual de que você recebeu o que foi falado. A segunda, compartilha esse vídeo no grupo de família do WhatsApp. Você sabe que tem alguém ali que está passando por uma luta que você conhece. Você sabe que tem alguém no seu círculo que precisa ouvir essa palavra hoje, tanto quanto você precisou. Não deixa a bênção parar em você. Deixa fluir. Compartilha. Manda para a sua mãe, para o seu irmão, para o seu amigo que está sofrendo. Porque quando você é canal de bênção para outro, você se posiciona para receber ainda mais. A terceira, inscreve-se nesse canal e ativa o sininho de notificações, porque essa palavra foi apenas uma das muitas que eu tenho para falar para você. Toda vez que um novo vídeo for publicado, você vai ser avisado. E cada nova mensagem vai ser mais uma camada de edificação, de fortalecimento, de preparação para tudo que está por vir na sua vida. A quarta, assiste ao próximo vídeo que vai aparecer na tela. Eu já preparei para você outra palavra poderosa, outra revelação, outro encontro, porque eu não terminei de falar. E você não terminou de receber. Continue, permanece nessa presença. Deixa que a minha voz continue moldando, fortalecendo e direcionando o seu coração. Você é amado, você é escolhido, você é destinado à vitória e a bênção que estava retida foi solta hoje. Recebe, caminha, floresce, porque esse é o dia da sua virada e nada mais vai ser igual. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que o favor do Altíssimo te preceda em todos os lugares. E que a bênção que foi decretada hoje sobre a sua vida se manifeste de uma forma que só pode ser explicada por uma única palavra: Deus. Amém.